Uma pergunta tem batido na porta de muita gente, preocupado muitas pessoas. É possível perder a salvação? Nós perdemos a salvação por qualquer coisa. Será que Deus está lá no céu, apaga o nome no livro da vida, aí a pessoa está dirigindo, descuida, e aí alguém dá uma fechada nela, ela, no momento ali fala uma palavra menos proveitosa, e agora a pessoa, não, risca o nome no livro da vida, perdeu a salvação. Depois volta a coloca, tira. Será que é assim? Como é que acontece essa questão da perca ou da perda da salvação? Nós precisamos deixar os critérios humanos de lado e olhar para a Bíblia, a palavra de Deus. O que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto? O escritor aos Hebreus, capítulo 6, versículo 4 a 6, diz-nos o seguinte: porque é impossível que os que já uma vez provaram, os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra e as virtudes do século futuro e recaíram, e que sejam outra vez renovados para o arrependimento. Os que uma vez foram o quê? Iluminados, foram participando do dom celestial, fizeram participando do Espírito Santo, provaram a boa palavra, provaram as virtudes do século futuro e depois caíram. Os que tiveram essas 5 oportunidades, 5 experiências e caíram, é impossível que sejam renovados para arrependimento. Ou seja, perdeu a salvação. Bem, a primeira coisa que nós precisamos atentar é que a Bíblia diz que é possível a pessoa perder a salvação. Aqui esse texto ele é claro em se tratar, o texto está definidamente falando de um salvo. Por que está falando de um salvo? Porque um salvo completamente. Porque algumas pessoas dizem assim, se caiu é porque nunca foi salvo. Porque se fosse salvo nunca teria caído. Não. O texto de Hebreus é claro. É impossível, os que foram iluminados, provaram o dom celestial, a salvação é um dom, é uma dádiva vinda de Deus, dom celestial, fizeram participantes do Espírito Santo. Ora, ninguém que não é salvo pode participar do Espírito Santo. Só pode participar do Espírito Santo alguém que seja legitimamente salvo. Participaram do Espírito Santo, provaram a boa palavra, diz aqui, e as virtudes do século futuro. A Bíblia diz que os que foram salvos, Deus os tirou das trevas e os transportou para o reino da sua luz. Nós agora estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso é os poderes do mundo vindouro, a salvação futura. A pessoa provou a salvação, foi definitivamente salva e, por fim, a pessoa, infelizmente, caiu. Então nós vamos ver agora quais são as questões para uma pessoa cair. Por que é possível a pessoa perder a salvação? É possível a pessoa perder a salvação porque é necessário o salvo perseverar até o fim. É necessário o salvo perseverar. Mateus 24 e 13 diz assim: todo aquele que perseverar até o fim será salvo. É interessante o sujeito indeterminado nos textos que nós veremos a seguir. Todo aquele que perseverar, não fala quem é que vai perseverar. Até porque Deus não elege indivíduos, Deus elege um povo. Deus elege um povo. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu um povo. Em Efésios 1, e versículo 3 e 4, diz assim: e nos elegeu nele. A eleição foi feita, vê o pronome, né?
o pronome ali na terceira pessoa, nos elegeu nele, elegeu a nós. Nós quem? A igreja. Elegeu um povo antes da fundação do mundo. Sempre quando a Bíblia falar de eleição, está falando de um povo. Neste povo não está, o sujeito não está determinado quem será. É todo aquele que crê. O sujeito é indeterminado. Então, os que creem, essas pessoas que creem, elas fazem parte daqueles que são salvos. Se elas não perseverarem, elas vão perder a salvação. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 37 a 39, diz assim a palavra de Deus: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quer dizer, aí a pessoa perde a salvação. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Olha aqui, a necessidade de perseverar. Nós não somos daqueles, não fala quem, sujeito indeterminado, aqueles. Deus não está determinado quem, A ou B. Qualquer pessoa pode pertencer ao povo eleito por Deus, mas ela também pode deixar pode deixar de pertencer ao povo eleito de Deus. Porque diz aqui, se ela recuar, quer dizer, se ela não perseverar, se ela recuar, a minha alma não tem prazer nela. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para conservação da alma. Então, em primeiro lugar, o texto claramente diz que caíram, depois diz que é necessário perseverar, e diz também que é possível a pessoa recuar, mas os que não recuam permanecem como salvos. Em terceiro lugar, é importante também falar de um outro exemplo que implica na responsabilidade. A responsabilidade. Quando Deus criou os seres livres, criou Adão e Eva, Deus, pela sua soberana vontade, Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio, o poder de escolha. E Deus, quando Deus outorgou isso à pessoa, ao ser humano, Deus agora não tomou isso da pessoa, Deus não retirou. A pessoa tem o livre-arbítrio, mesmo depois da queda. Por exemplo, em Gênesis 4, de 6 a 7, fala de Caim. O texto diz assim: por que te irastes? E por que decaiu o teu semblante, Caim? Se fizeres bem, não serás aceito. Olha aqui, livre-arbítrio, responsabilidade dele, cabe a você, oportunidade. Se fizeres bem, não será aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta, e sobre ele será o seu desejo. Mas sobre o pecado você deve dominar. Isto é, responsabilidade de Caim. Então note aqui essa responsabilidade. Depois de Adão, depois da queda, Deus chega para Caim e fala: Caim, o pecado jaz à tua porta, sobre ele você deve dominar. É por isso que é possível a pessoa receber o presente salvífico de Deus, a salvação, e é também possível perder por causa da responsabilidade do ser humano. Em quarto lugar, falando ainda da responsabilidade, é importante a pessoa saber que é possível perder a salvação porque ela pode resistir o convite gracioso de Deus. Deus permite que a pessoa use a sua livre vontade para resistir ao Espírito Santo. Mas, pastor, está na Bíblia? Sim, está. Atos 7 e 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, sois como vossos pais. Observe a palavra de Deus. A Bíblia, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Já que a Bíblia diz que a pessoa resistiu ao Espírito Santo, porque isso é possível. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vocês são como vossos pais. Quer dizer, o povo do Antigo Testamento também
resistir ao Espírito Santo. E eles perderam a salvação por causa disso. Ainda um outro texto que fala da possibilidade de resistir, de rejeitar a oferta graciosa e salvífica de Deus, é o texto de Mateus 23, versículo 37, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Observe aqui mais uma vez a pessoa usando o livre-arbítrio, o Senhor Jesus falando: eu quis vos ajuntar, eu quis salvar vocês, não quiseram. Um outro texto é de João 1, versículo 11 e 12, que fala: veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Versículo 12: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Note outra vez o sujeito indeterminado: a todos quantos receberam. Isso significa que todos podem receber a salvação e todos também podem rejeitar a salvação. Isso significa, obviamente, que nem todos serão salvos e nem todos serão perdidos. Por quê? Porque da responsabilidade da pessoa, do livre-arbítrio. A pessoa em si pode perder ou receber o presente gracioso de Deus, que é a salvação. Em quarto lugar, precisamos entender por que é possível perder a salvação, por causa da abrangência da oportunidade que é dada a todos, tanto para perder ou receber a salvação. Todas as pessoas podem, ou na porta de todos batem a salvação. Em João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: e a luz que veio ao mundo ilumina todo homem que vem ao mundo. A luz, que é Jesus, ela ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, todos recebem a oportunidade de salvação. Tito 2,11 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Texto muito interessante agora sobre a abrangência da salvação oferecida a todos, ou seja, a expiação ilimitada, sem limites a todos, é o texto de Romanos 5,18. Pois assim como por um só homem, Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Note que, como uma só ofensa veio para juízo em todos, para condenação, assim também, a palavra assim também significa de igual modo, da mesma forma que veio o juízo sobre todos e todos pecaram, assim também veio a graça de Deus oferecida a todos para serem justificados pela fé. Isso não significa universalismo. O que é isso, universalismo? Universalismo é aqueles que acreditam que todas as pessoas serão salvas, até o diabo. Não, não serão. Por quê? Em Marcos, capítulo 16, versículo 16, está escrito assim: porque todo o que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Aqui, nós observamos que quem for batizado, quem crê, oportunidade, quem crê, o sujeito é indeterminado, independente, qualquer pessoa pode crer. Aquele que crê, todo que crê e for batizado será salvo. Quem não crê, quem é essa pessoa que não vai crer? Também não está determinado. Não está determinado o indivíduo que não vai crer. Cabe a ele. A oportunidade é dada a ele, a todos, indistintamente. Sujeito indeterminado. Todo aquele quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. O convite da salvação é dado a todos,
Em Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, vinde a mim todos. O convite é dado a todos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, oferta para todos. Sujeito indeterminado, todo aquele que não está determinado se o Joãozinho, se o Joaquim, se a Maria. Não, é todo aquele. A oportunidade é dada a todos, né? Não existe essa questão da predestinação fatalista que diz que Deus escolhe, já escolheu quem são os indivíduos que vão ser salvos. Não, a perca da salvação é real? É, mas Deus não escolheu quem vai para o inferno e nem quem vai salvar. Deus, antes da fundação do mundo, elegeu os lugares, escolheu, determinou os lugares para aqueles que crerem. Aqueles que crerem serão os eleitos, estão salvos. Os que não crerem, Deus também, antes da fundação do mundo, já preparou. Os que não acreditarem, não importa quem, irão se perder. Se Deus escolhesse quem ia salvar, já que todos estão na mesma condição, se Deus escolhesse salvar uns e deixasse os outros seguir o curso de pecado, Deus estaria sendo injusto. Deus estaria fazendo acepção de pessoas, e a Bíblia é clara em dizer em Romanos 2:11, Tito 2:10, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas o que acontece com aqueles textos que alguém diz que, ou pode parecer que Deus escolheu indivíduos e não um povo? Por exemplo, Atos 13:48 diz assim: os gentios, ouvindo isso, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Algumas traduções falam assim: e creram todos que haviam sido ordenados para a vida eterna. Quando nós isolamos esse texto do contexto da Bíblia, quando nós esquecemos, por exemplo, de que a graça de Deus se manifestou para salvar a todos, que Deus amou o mundo de tal maneira que quer salvar a todos, quando nós esquecemos que Atos 5:51, né, que as pessoas podem resistir ao Espírito Santo, quando nós esquecemos que os fariseus rejeitaram o conselho de Deus para não serem salvos em Lucas 7:30, quando nós esquecemos isso, olhamos e isolamos esse texto, parece aqui que creram todos que haviam sido ordenados ou destinados para a vida eterna. Parece que Deus tinha já ordenado aqueles que iriam salvar e por isso eles creram. Mas não é isso não. O que esse texto aqui quer dizer claramente, é que todas as pessoas que crerem, elas estão ordenadas para a salvação. Qualquer pessoa que crê. Quando eu creio, logo eu pergunto assim: eu criei agora, qual é a minha ordenança? Ser salvo. E eu falo assim: não quero saber disso não. Qual é a minha ordenança? Ser perdido. A quem não crê, será condenado. Quem crê? Qual é a ordenança de Deus? O que Deus ordenou antes da fundação do mundo? Para quem crê? Para quem crê, a ordenança é ser salvo. E quem não crê? A ordenança é se perder. Então, por isso o texto diz: creram todos que haviam sido ordenados. Tá? A Bíblia, ela não pode estar entrando em contradição. Por quê? Porque todas as pessoas estavam no mesmo patamar. Em Efésios 1:3, diz assim, entre Efésios 2, versículo 3, diz assim: entre os quais todos nós, outrora andávamos, segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Quer dizer, nós estávamos perdidos. Romanos 3:12 diz assim:
todos se extraviaram, a uma só vez se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Então, Deus resolve decretar, salvar, colocar na mesma posição todas as pessoas, todas as pessoas. Em Romanos 11, versículo 32, diz assim: porque Deus a todos encerrou debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. A Bíblia não pode estar entrando em contradição, ou Deus entrar em contradição, dizendo que Deus colocou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos, sendo que Deus está destinando a salvar só alguns. Então, isso seria, a Bíblia estaria entrando em contradição. Deus, não. Na verdade, é aquilo que eu disse aos irmãos. A oferta da salvação, ela é oferecida a todos. E os que rejeitam, eles então são ordenados à perdição. E os que aceitam são ordenados à salvação. A ponto de Lucas dizer em Lucas 7:30, e os fariseus, intérpretes da lei, rejeitaram quanto a si mesmo o desígnio de Deus. É possível perder a salvação? Primeiro, porque a Bíblia diz em Hebreus 6, versículo de 4 a 6, que é possível a pessoa perder a salvação. Textualmente a Bíblia diz. Em segundo lugar, é necessário perseverar. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo, porque em Hebreus, porque nós não somos daqueles que se recuam, capítulo 10 de Hebreus, para a perdição, mas aqueles que perseveram para a conservação da alma. É possível resistir ao Espírito Santo, diz o texto de Atos 7:51. Também a oportunidade da salvação, ela é dada a todos. Assim, fica claro que a explicação, quando Deus abriu o coração de Lídia, foi que ela deu ouvidos à voz de Deus. Não rejeitou a sua voz, não endureceu o seu coração. O que não aconteceu com os demais, pelo menos naquele dia. Muitas pessoas ouvem o Evangelho, não se convertem naquele dia. Não significa que amanhã ou depois, ao ouvir a pregação, abrirão o seu coração e poderão receber a salvação. Naquele dia não receberam, mas poderão ter uma outra oportunidade. Portanto, essa história de que Deus elege, predestina uns, enquanto que os outros seguirão os seus destinos de perdidos, não passa de uma grave torção das Escrituras, de uma interpretação errônea e descontextualizada do contexto geral das Escrituras. Logo, não é digno de crédito. Todos podem ser salvos se aceitarem a Cristo, bem como qualquer pessoa pode se perder se recusar o convite da salvação, como está escrito em Hebreus, Hebreus capítulo 10 e versículo 37. Nós não somos daqueles que recuam para perdição. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz Hebreus 10 e 37. Observando o sujeito indeterminado. Se ele recuar, cabe à pessoa. Portanto, é possível perder a salvação da alma. Que Deus te abençoe. Eu quero terminar contando um exemplo prático. De como é que acontece a perca da salvação. Uma pessoa desviada afastou-se da igreja. Às vezes a pessoa está agora numa balada, ouvindo músicas, até bebendo cerveja. Era crente antes, agora está afastado dos caminhos do Senhor. Às vezes até vendendo drogas. E ela então ouve a voz do Espírito Santo falando.
ao seu coração: aqui não é o seu lugar. Se essa pessoa se arrepende, volta, reconcilia com o Senhor, isso significa que ela não perdeu a salvação. A perda da salvação só acontece uma vez. Em Hebreus capítulo 6 e versículo de números 4, diz aqui claramente: porque é impossível os que uma vez foram participantes. Então, é uma vez. Se você foi salvo, você é salvo uma vez. Se você perder a salvação, só perde também uma só vez. Mas como é que isso acontece? O fulano desviou, perdeu a salvação, e agora, se ela volta para a igreja, significa que ela nunca mais pode ser salva? Não, não é assim. A pessoa desviou, como eu disse, estava na balada, bebendo cerveja, ou às vezes até está traficando. Se o Espírito Santo fala com ela, se ela ainda está viva, é possível, né, que ela não perdeu a salvação. A salvação a pessoa pode perder de duas formas. Primeiro, ela afastou-se da igreja, ela está no processo de queda, ela tropeçou e ela está caindo. Ela está caindo. Se ela lá vendendo drogas, se ela lá na balada, se ela lá desviada, sofreu um acidente, morreu, uma bala perdida, morrer, se ela morrer sem reconciliação, aí, quando ela morre, lá no céu, aí o nome dela é retirado do livro da vida, e ela, então, consumou a perda da salvação. Se essa pessoa está desviada, se essa pessoa está num bar bebendo cerveja, ou está até vendendo drogas, ou outras situações, mas se o Espírito Santo está falando com ela, ela ainda não perdeu a salvação. Ela está próxima a perder, mas ainda não perdeu. O nome no livro da vida só é colocado uma vez. E se tirar também, tira-se uma só vez. Então, as duas razões que a pessoa perde a salvação é, primeiro, se ela falecer, ou se Jesus voltar, né, e ela estiver desviada, então ela perde a salvação. Mas, em segundo lugar, ela perde a salvação se ela se apostatar da fé. A pessoa que é crente, que começa agora a dar justificativa para os seus pecados, usando até a Bíblia, né? Ela cauteriza a consciência, fala: não, isso também não é assim não, o pastor está exagerando. Não, esse pastor é porque ele é velho. Não, essa aí é a igreja que proíbe, mas tem uma igreja ali, ó, que não proíbe nada disso, eu vou para lá porque lá é bom. Então a pessoa está cauterizando a consciência, ela está se apostatando da fé e ela vai perder a salvação da alma, porque ela está tão envolvida com o pecado que o Espírito Santo não fala mais com ela. Ela se apostatou da fé. Ela agora está insensível à voz do Espírito Santo, portanto, ela perde a salvação da sua alma. Mas que Deus te guarde, conforme Hebreus capítulo 10 e versículo 37. Cuidado, para que você não faça parte daqueles que se recuam, daqueles que se retiram para a perdição, dando ouvido à voz da sua carne, que só deseja aquilo que está longe de Deus. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e que você nunca perca a salvação da sua alma. Persevere até o fim, que você será salvo. Amém.